Deus? No céu. E Ele está aqui também. Amém? A gente não está vendo Ele, mas Ele está aqui. Nós estamos aqui por causa dEle. Né? A gente veio aqui prestar um culto para Deus. Um Deus que a gente não vê. Agora eu não quero nenhuma criança andando. Eu quero todas as crianças sentadas, sem conversar. Porque eu vou precisar da ajuda de todo mundo agora, para contar uma história. Vou esperar o Lucas sentar. Eu vou precisar de um tanto de ajudante aqui hoje. Pronto, gente? Sentou todo mundo? Ó, então vamos começar. Que livro que é esse que eu tenho aqui na minha mão? Bíblia. Quem falou para vocês que isso aqui é uma Bíblia? A sua mãe? Deus? Quem falou que isso aqui é uma Bíblia? Como que vocês sabem que isso aqui é uma Bíblia? Porque vocês estão olhando, certo? E ela é uma Bíblia, parece uma Bíblia. Todo mundo que vem para a igreja tem alguma coisa parecida. Então vamos conhecer o tanto de Bíblia que tem? Ó, essa aqui é uma Bíblia. Isso aqui é o quê? Uma Bíblia. Igual aquela ali? Hã? É igual? Não. O que está diferente aqui? Ah, então eu quero ver vocês prestarem bem atenção, hein? Que vocês vão me ajudar agora mesmo. Elas são diferentes no quê? Na cor. O que está escrito nessa aqui? Está escrito naquela ali? Hã? Quem acha que está, levanta a mão. Pode baixar a mão. Quem acha que não está? Por que não está? Porque você não está vendo. E como que faz para você saber se o que está aqui, está escrito aqui dentro? Você tem que ler. Se você não ler, você não vai saber se é a mesma coisa, certo? E quem lê a Bíblia aqui, levanta a mão. Todo mundo lê a Bíblia? Oh, que gracinha. Levanta a mão para eu saber quem aqui já sabe ler. Quem está alfabetizado? Quem já sabe ler? Ah, então tem bastante criança que sabe ler. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem que ler a Bíblia. Então, nós já vimos duas Bíblias diferentes. Nós temos essa outra Bíblia aqui também, que também é uma Bíblia. Tem um modelo diferente. Nessa Bíblia aqui, tem algumas coisas a mais do que tem naquelas ali. Essa aqui também é uma outra Bíblia, que também é diferente, da capa dura, para não estragar, não fazer orelha aqui, ó, nas folhinhas. Mas é também uma Bíblia, tem uma história, um monte de história aqui dentro. Essa Bíblia aqui, Bíblia de criança, ó, Boa Noite, Deus, é uma Bíblia para contar a história curtinha para a criança, antes da criança dormir. E aqui mais outra Bíblia. Essa Bíblia parece que é do Davi. É outra Bíblia de criança, histórias da Bíblia para contar para a criança. E hoje nós vamos saber como que foi que apareceu a primeira Bíblia. Quem sabe me falar que jeito que foi escrita a primeira Bíblia? Que jeito? Por Deus, que jeito? Em que lugar? Onde que foi escrita essa Bíblia? No céu? Na igreja? Na terra? Na terra. Foi na terra. Que jeito que foi escrita a primeira Bíblia? Quem sabe? No caderno, naquela época, acho que não tinha caderno, tia Tatiana. Quase isso. Hã? Na folha? Qual folha? Folha da árvore? Folha de caderno? Não tinha caderno naquela época. Hã? Na lousa da escola? A primeira Bíblia foi escrita onde? Madeira? Alguém de vocês lembra da primeira vez que foi escrita a Bíblia? Foi quando Deus deu os 10 mandamentos. Hã? No rolo? Ainda chegou, antes do rolo foi escrita em outro lugar. Ainda não tinha aparecido o rolo ainda. Está esquentando. Ó, não tinha papel. Hã? Na pedra. Muito bem. A primeira, eu não estava, vocês falaram, eu não ouvi.
A primeira Bíblia foi escrita na pedra. Sabe quando que começou a primeira Bíblia? Na pedra. Foi quando Deus deu os 10 mandamentos para quem? Para o pastor. Para quem? Ó, alguém falou Moisés. Ali, ó, as irmãs estão ajudando. A primeira Bíblia foi escrita na pedra quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. E escreveu em que lugar, gente? Na pedra. Aí depois, era difícil ficar carregando essa pedra para tudo quanto é lado. Aí apareceu os pergaminhos, que era pedacinho de papel, que era o rolo. A Bíblia era escrita assim, ó, em rolos. Escrevia um pedaço da Bíblia num rolo, guardava aquele rolo. Quem fazia esse serviço de escrever eram os escribas. Eles escreviam e iam guardando os pedacinhos da Bíblia. Mas o que significa a palavra Bíblia? Quem sabe falar para mim? A Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra Bíblia significa livros. Biblioteca vem de Bíblia. Quando a gente vai na biblioteca, o que tem na biblioteca? Um livro só? Quantos livros? Vários, muitos, não tem nem como a gente saber. A Bíblia, essa aqui, ó, é uma biblioteca. Por quê? Porque quando eu abri a Bíblia, lá dentro tem um monte de quê? De livro. E nos livros tem o quê? Hã? História. Então, vamos lá de novo. A Bíblia tem o quê dentro dela? Ela tem um tanto de livro. Ela tem um tanto de livro. E dentro de cada livro tem um tanto de história. O primeiro livro da Bíblia, quem sabe falar para mim como é que chama? Gênesis. O primeiro livro da Bíblia chama Gênesis. E Gênesis conta o quê? História do quê? Adão, Eva, conta mais o quê? Hã? Conta a história de Noé. Antes disso, conta a história de quem? Quando Adão e Eva chegou, já tinha mundo aqui, não tinha? Não tinha? Quem que fez o mundo? Deus. O que Deus fez antes de criar Adão e Eva? O mundo. O mundo o quê? Deus fez os passarinhos, os animais. Vão, me ajuda. Hã? As árvores, as florestas, as frutas, os peixes no mar. Não foi isso que Deus fez? Primeiro, as nuvens, o sol, a lua. Então, a primeira coisa que na Bíblia fala que Deus fez foi o quê, então? O mundo. O mundo, Deus preparou tudo. Deus fez o dia, fez a noite. No dia, Deus colocou o quê? Uma lua de dia? Não. O que Deus colocou para iluminar o dia? O sol. E para iluminar a noite? A lua e as estrelas. Muito bem. E aí, Deus, pronto, fez o dia e a noite. Aí, a terra não tinha forma. Aí, Deus estabeleceu que a terra seria quadrada. Qual que é a forma da terra? Redonda. A forma é redonda, a terra é redonda. Aí, Deus foi lá e separou. Falou assim, ó, águas, fiquem do lado de cá. Terras, fiquem do lado de cá. Deus separou a terra seca das águas. Nas águas, Deus colocou o quê? Um tanto de vaca. Hã? Quem que mora na água? Os peixes. Quem que mora na água? Os peixes. E na terra seca, Deus colocou o quê? Capivara. Hã? Primeiro, Deus está criando as coisas, então não chegou no humano, não. Colocou a vaquinha, o cavalinho, o macaquinho, o gatinho, o cachorrinho. Deus foi enchendo a terra de bicho. Depois que estava tudo pronto, aí Deus criou quem? Adão. E depois criou a Eva para ser companheira do Adão. Então, isso tudo eu sei por quê? Porque está escrito aonde? Na Bíblia. Quem contou para mim que está escrito na Bíblia? A minha mãe.
O meu pai. Quem que conta para a criança o que está escrito na Bíblia? A mãe e o pai. E quando a mãe e o pai não faz isso, não conta, quem que conta? A tia da igreja. A tia da escolinha, certo? Lá na escola, quem estuda aqui no Melo Viana? Levanta a mão. Quem estuda no Allan Kardec? Lá no Allan Kardec, eles contam a história da Bíblia para vocês? Hã? Conta ou não? Não. Conta? Alguma coisa, né? Então, aonde que vocês vão aprender a historinha da Bíblia? Aqui na igreja. Quem não vem na igreja não aprende historinha da Bíblia. Por isso que tem que vir no culto das crianças, senão não vai aprender. Então, tá bom. E quem foi que escreveu a Bíblia? Vamos de novo na Bíblia. Jesus não. Deus não. Pessoas. Que pessoas? Judas, tá bom. Judas escreveu. Moisés. Marcos. Mateus. Tem gente sabendo. Pedro. João. Maria não escreveu. A Maria tinha que chegar. Oi. Tem. Ó. Tá vendo? É verdade. É verdade. A palavra de Deus. Então, quem vem na igreja, quem vem na escola dominical, quem vem no cultinho das crianças, aprende o que está escrito dentro desse livro aqui, ó. Vocês sabiam que esse livro aqui é o livro mais vendido no mundo? É esse livro aqui? Nem os livrinhos do Cebolinha, da Magali, é vendido igual é vendido esse livro aqui, ó. Porque as histórias que tem nesse livro aqui são histórias verdadeiras que aconteceram. E esse livro aqui tem poder. Sabia que esse livro aqui tem poder? Quando a gente está triste, que você lê a palavra de Deus, porque esse livro aqui é o quê? Palavra de quem? De Deus. Se é a palavra de Deus, quando eu estou triste e eu abro ele, Deus fala comigo. E Deus fala comigo, se eu estou triste, eu vou ficar o quê? Feliz, eu vou ficar alegre. Aqui tem resposta para tudo que a gente procurar. Então, agora nós vamos montar uma Bíblia em cima daquela mesa ali, ó. E eu vou precisar da ajuda dos meninos todos. Não é para levantar, para ficar todo mundo sentado. Vem cá, tia Sara. Você pega isso aqui primeiro. Espera aí um pouquinho. Na Bíblia, vamos voltar na Bíblia de novo. A Bíblia foi escrita por vários homens, foi escrita por pescadores, foi escrita por gente que trabalhava no campo, que é Davi. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Quer dizer, mexia com gado. Então, a Bíblia foi escrita por gente comum, não era gente importante, não, tá? Era gente comum. E a Bíblia, Deus inspirava essas pessoas para escrever. Cada vez eles escreviam no rolo um pedacinho. Depois juntou tudo e ficou aqui, nessa Bíblia. E hoje a gente tem Bíblia de que jeito? A gente tem Bíblia nesse formato. Tem Bíblia até no celular, não tem? Tem Bíblia até no celular. E essa Bíblia aqui, ó, ela tem uma divisão dentro dela. Quem sabe falar para mim como que a Bíblia é dividida? Hã? Ela, mais ou menos aqui no meio dela, aqui, ela tem uma divisão. A parte de cá, deixa eu abrir aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, chega nessa parte aqui, ó. É como se a Bíblia tivesse terminado, mais ou menos no meio dela. Para cá um pouco mais grosso, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. A primeira parte aqui é mais grossa, não é? Por que ela é mais grossa? Porque ela tem mais livros, mais página. Ela tem mais história. E essa primeira aqui, ó, se chama
Velho Testamento. Por que chama Velho Testamento? Quem sabe falar por que chama Velho Testamento? A palavra velho faz a gente achar que é porque é coisa antiga, mas não é isso. Essa primeira parte aqui, na Bíblia, está escrito o Velho Testamento. E o que é o Velho Testamento? São histórias antes de Jesus nascer. São histórias antes de Jesus nascer. Jesus ainda não existia. Tudo que é contado aqui no Velho Testamento é antes de Jesus nascer. Depois, as que são contadas do lado de cá, é depois que Jesus nasceu. Tá? Aí do lado de cá chama Novo Testamento. E do lado de cá chama Velho Testamento. Então, nós vamos montar ali em cima da mesa os livros que faz parte do Velho Testamento. Esse V e esse T, Velho Testamento. E são quantos livros que faz parte do Velho Testamento? Ah, como é que vocês sabem? Está todo mundo vendo, isso aí. Então, vamos lá. Você pode... Manda eles pegar. A tia Sara vai passar, vocês vão pegar um negocinho desse e vai segurar na mão. Pode dar uns 2 para cada um, porque senão é pouca criança. Isso, não pode estragar, viu? Então, vamos começar. Qual que é o primeiro livro que está escrito na Bíblia? Gênesis. Quem sair com Gênesis vai ficar em pé e vai vir aqui na frente. Gênesis. Pode vir aqui. Assim mesmo. Vamos lá. Quem saiu o segundo livro da Bíblia, chama como? Abra a Bíblia aí para vocês acharem. Fala para mim. O que está escrito aí? Lê para mim. Êxodo. Como que fala? Êxodo. Pode vir aqui na frente. Já temos os 2 primeiros livros da Bíblia aqui. Mostra só Gênesis. Abaixa a outra. Isso. E o outro, Êxodo. Pronto? Pode vir aqui e colocar aqui, finca aqui, para a tia. Primeiro livro da Bíblia e o segundo livro da Bíblia. Perto aí do Velho Testamento. Qual que é o terceiro livro da Bíblia? Cadê a musiquinha? Solta a musiquinha aí, dos livros da Bíblia. Vamos ouvir as musiquinhas. Tia Sara, pode passar de novo, dá mais já distribuiu tudo? Por que aqueles ali ficou para trás? Isso aqui não. Solta a musiquinha para nós dos livros da Bíblia. Presta atenção. Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Desliga, pode desligar. Pronto. Então, do Velho Testamento. Então, qual que é o terceiro livro? Ninguém prestou atenção. Gênesis, Êxodo, Levítico. Quem está com Levítico, vem cá colocar aqui na mesa para nós. Rapidinho, porque senão vai demorar muito. Levítico. Põe lá, Elisa. Ajuda aí, tia Sara. O quarto livro. Abra a Bíblia e procure e fala para mim qual que é. Números. Quem está com números? Quem tem números? Vem cá colocar para a tia, por favor. O outro livro, qual que é? Deuteronômio. Quem tem Deuteronômio? Aí, então já coloca. Pronto. E o outro livro, vamos? Josué. Quem tem Josué? Opa, é de lá, é Velho Testamento.
E depois, Josué, Juízes. Quem tem Juízes? Só a Hilary está com a Bíblia aberta para procurar? Espera aí, por falta de Bíblia, não. Toma aqui. Quem quer uma Bíblia para procurar? Toma. Vai lá. Pode pegar. Essa aí de historinha não tem. Aqui, ó. Isso aí, é vocês que vão procurar. Josué, Juízes. Ruth, o próximo livro. Ali, ó. Mas aí, o Zé Miguel sabe ler, ó. Entrega para ele. Josué, Juízes, Ruth. E o próximo? 1 Samuel. Samuel tem 2 livros. 1º e 2º Samuel. Isso. E depois de Samuel? Reis. Quem tem Reis? 1º e 2º Reis. Isso. Depois do Reis. Crônicas. Quem tem Crônicas? 1º e 2º Crônicas. Também tem 2 livros. Vai lá. Depois de Crônicas. Esdras. Quem tem Esdras? Vem cá, Davi. Vem cá, vamos colocar lá. Daqui a pouquinho chega o seu, Radassa. Vai lá, tia. Esdras, isso. Depois de Esdras. Neemias. Quem tem Neemias? Vem cá colocar, vem cá ajudar a tia. Aí, tia Sara. Pode deixar. Aí, coloca Neemias. Volta e senta no lugar. Esther, quem tem Esther? Vai lá, coloca Esther. Jó. Quem tem Jó? Vem cá. Não, Jó e Jonas. São 2 livros diferentes. Jó, eu quero Jó. Vem cá, Zé Miguel. Põe Jó. Depois de Jó, Salmos. Quem tem Salmos? Salmos. Depois de Salmos vem Provérbios. Quem tem Provérbios? Depois de Provérbios. Gente, ajuda a Hilary. Eclesiastes. Quem tem Eclesiastes? Quem tem Eclesiastes? Vem cá colocar. Eclesiastes. E depois? Cantares de Salomão. Quem tem? Depois de Cantares de Salomão. Isaías. Vai lá. Depois de Isaías. Jeremias. Colocou no lugar errado. Jeremias. Jeremias e Lamentações de Jeremias. Cadê Lamentações de Jeremias? Vai lá. E depois? Eclesiastes. Quem tem Eclesiastes? Está enchendo. Eclesiastes. Põe mais aqui atrás. Quem tem Eclesiastes? Hã? Não tem Eclesiastes aí? Está aí. Quem tem Eclesiastes? Pula ele, agora mesmo nós achamos ele. Já está aí? Aí, já está aí. Depois de Eclesiastes? Daniel. Depois de Daniel vem Hã? Oséias. Depois de Daniel vem? Depois de Oséias? Joel. Quem tem Joel? Vem cá. Depois de Joel? Amós. Quem tem Amós? Joel e Amós. Depois disso? Obadias. Quem tem Obadias? Vem cá, Obadias. Depois? Jonas. Quem tem Jonas? Está aqui já. Depois de Jonas? Miqueias. Quem tem Miqueias?
Quem tem Miqueias? Depois de Miqueias. Naum. Naum. Depois de Naum? Abacuque. Quem está com Abacuque? Calma. Abacuque. Depois de Abacuque? Sofonias. Quem tem Sofonias? Depois de Sofonias? Hã? Depois de Sofonias? Cadê? Ageu. Vem Ageu. Cadê o Ageu? Cadê o Ageu? Depois de Ageu? Hã? Zacarias. Quem está com Zacarias? Zacarias. Depois de Zacarias? Malaquias. Quem está com Malaquias? Aqui Malaquias, ó. Malaquias chegou. Pronto, acabou? Não distribui não. Não é para distribuir aí, tá? Esse é o dele, pode pôr. Isso aqui é o Novo Testamento. Oi. Pronto? Quem pegou o livro já colocou lá? Já? Então, o livro. O que era isso aqui? Naum é o quê? É um livro. De qual parte da Bíblia? Do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Do Velho Testamento. Quem sabe contar uma história para mim, facinho, que está escrito nesse livro aqui, ó. Quem sabe contar para mim uma história que está escrita nesse livro? Ah. Vem aqui, Hillary. Segura aqui. A Hillary vai contar para nós o que está escrito. Jonas, ele é um pregador que um dia desobedeceu a Deus, só que aí Deus perdoou ele. Por que a Hillary soube contar o que está escrito no livro de Jonas? Porque ela vem aonde? Na escola dominical, ela vem na igreja, no cultinho das crianças. No livro de Jonas está escrita a história de Jonas. Aquele que o peixe engoliu ele, comeu ele, porque ele desobedeceu a Deus. Tá bom? Quem sabe contar para mim alguma história que está escrita aqui, ó. Cadê, gente? Uma história que está escrita aqui em Gênesis. Hã? Quem sabe contar uma história que está em Gênesis? Da criação do mundo. Quem sabe vir aqui na frente contar para mim? Não, a Hillary não. Só a Hillary que sabe aqui? Hã? Cadê os meninos dessa igreja? Os homens de Deus? Uma história de Gênesis. Gênesis tem um tanto de história. Ó, vem aqui, Zé Miguel, contar. Rapidinho, a tia te ajuda. Vem cá. Ó, o Davi vai contar. Conta uma história para a tia de Gênesis. Adão e Eva. Adão e Eva, conta para mim de Adão e Eva. O que eles comeram? Era uma vez Adão e Eva. Então conta, fala. Tô com vergonha. Tá com vergonha. Então, tá.
Ó, o Davi quer contar. A mamãe do Davi vai contar para ele melhor, para ele contar para nós no próximo culto. É assim que a criança vai aprendendo. É assim que a criança vai aprendendo. A mãe vai inculcando. O que é inculcando? É colocando na cuca, desde pequenininho, as histórias que estão escritas na Bíblia. E aí a criança vai crescer e vai guardar, e vai saber vir aqui na frente contar. Deus vai falar com ela, vai usar ela, e é assim que começa. Então, vamos continuar, porque o tempo é curto e nós temos que colocar os livros do Novo Testamento. Então, aqui, ó, todos esses livros que fazem parte do Velho Testamento, o Velho Testamento chama Velho Testamento por quê? Lucas. Por que o Velho Testamento chama Velho Testamento? Por que o Velho Testamento se chama Velho Testamento? A Hillary vai falar. Vem cá, Hillary. Porque foi histórias antes de Jesus nascer. Então, ela vai falar de novo. Por que o Velho Testamento chama Velho Testamento? Porque foi histórias antes de Jesus nascer. Lucas, por que o Velho Testamento chama Velho Testamento? Antes de Jesus nascer. Então, aqui, ó, Jesus não tinha nascido ainda. Adão e Eva estavam crescendo, o povo estava começando a formar a humanidade, certo? E aí o povo estava fazendo um tanto de coisa feia, um tanto de coisa errada, e Deus falou assim, eu vou ter que consertar essa história. Então eu vou ter que mandar o meu filho ir lá morrer, porque o povo está muito pecador, o povo está muito mal. E aí vai começar o Novo Testamento, que é quando Deus manda Jesus, e Jesus vem. E aí nós vamos formar agora os livros do Novo Testamento. Pode distribuir. Pode distribuir. Tá, esse é do Novo Testamento. Pode sentar lá. É, Novo Testamento. Vamos formar agora o Novo Testamento. Agora eu quero os meninos de Bíblia aberta. Vai falar para mim qual que é o primeiro livro do Novo Testamento. Vai lá para o meio da Bíblia para vocês acharem o Novo Testamento. Mateus. A Hillary está em todas. Vamos lá? Qual que é o primeiro livro do Novo Testamento? Quem saiu com Mateus? Quem achou Mateus, traz aqui para mim. Vem aqui, Annalise, põe aqui o Mateus. Primeiro livro do Novo Testamento, é o livro de Mateus. Segundo, Marcos. Quem saiu com Marcos? Quem saiu com Marcos? Vem cá, coloca Marcos aqui para mim. Ó. Solta a musiquinha para mim. Vamos lá, presta atenção para vocês saberem da musiquinha, ó. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então, do Novo Testamento a questão. Qual que é então? Mateus, Marcos, Lucas, João. Cadê o João? Isso. E para esse é no final. Atos, Romanos, Coríntios. Cadê Atos? Atos primeiro. Atos. Romanos. Quem está com Romanos? Romanos. Coríntios são 2 livros. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Isso. Atos, Romanos, Coríntios. E aí?
Gálatas. Já está aqui. Depois, o próximo. Efésios. Quem está com Efésios? Traz Efésios, põe aqui. Quem tem Filipenses? Aqui. Filipenses, depois vem Tessalonicenses. Colossenses, um livro. Quem está com Colossenses? Aqui, vem cá. Põe aqui para a tia. Fica aqui, ó. Aqui. Aí, muito bem. Tessalonicenses, são 2 livros. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Isto, muito bem. Timóteo. Tá bom. Timóteo, depois. Tito. Quem tem Tito? Põe Tito aí. Depois. Filemon. Quem tem Filemon? Aí, põe Filemon para a tia. Do lado de cá. Aí. Depois de Filemon. Hebreus. Depois de Hebreus. Tiago. Quem tem Tiago? Tiago. E depois? Pedro tem 2 livros. 1º e 2º Pedro. Isso. Vamos pôr mais para cá. João tem três livros. 1º, 2º e 3º João. Depois, Judas. Quem tem Judas? E o último livro da Bíblia, como é que chama? Apocalipse. 27 livros. Pronto. Todos esses livros aqui estão dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. O Novo Testamento conta histórias depois que Jesus nasceu. E o Velho Testamento conta histórias antes de Jesus nascer. Amém? Quem sabe contar para mim uma história do Novo Testamento? Uma que está escrito ou em Mateus, ou em Marcos, ou em Lucas. Pode. Muito bem, Pedro, Tiago, João e Marquinhos. Mas tem uma história mais importante ainda do Novo Testamento, e é a razão de ser do Novo Testamento, que está escrito nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala sobre o quê? Não, Jesus. Sobre o nascimento de Jesus. É a razão de ser o Novo Testamento só existe por causa de Jesus. A história mais importante do Novo Testamento é o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus e por que Jesus veio. E por que Jesus veio? Quem sabe me falar? Por que Jesus veio? O que ele falou? Por amor a nós. Para salvar. Para salvar nós de quem? Do lobo mau. Hã? Do pecado. E o que é pecado? É uma desobediência contra o quê? Contra a lei de Deus. Agora, alguém me empresta uma Bíblia. Agora, eu preciso de uma Bíblia. Aqui. O pecado é uma desobediência. Isso aqui, ó, a Bíblia é uma lei. É um livro cheio de... lá dentro dele tem um monte de livro. E aqui dentro tem lei. E o que é lei? O que é lei? Lei é uma regra, é um estatuto. Por exemplo, por que a polícia prende o ladrão? Porque ele rouba. E por que quem rouba tem que ir preso?
Porque existe uma lei. E essa lei se chama Constituição Federal. É um livro grandão, lá está escrito todas as leis. Não pode roubar, não pode fazer um tanto de coisa errada. Tem a lei da criança, que a criança não pode ficar para a rua até tarde, a criança tem que ir para a escola, tudo é lei. E assim como tem a lei da Constituição Federal, tem a lei de Deus. E a Bíblia é a lei de Deus, a lei que Deus estabeleceu. E essa lei aqui, eu posso obedecer ela se eu quiser, ou se eu não quiser, eu não preciso obedecer? Eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que obedecer? Porque é lei, porque Deus castiga. Por que eu tenho que obedecer? Porque é a palavra de quem? De Deus. E Deus vem buscar a gente para ir morar numa outra cidade. Você sabia disso? Que ele preparou um lugar para levar a gente? Aonde que é esse lugar? E para eu ir para o céu, o que eu tenho que fazer? Hã? Eu tenho que obedecer o quê? Obedecer o quê? A palavra de Deus, a lei de Deus. Alguém que não obedece essa lei vai morar no céu? Não. Porque isso aqui é o que Deus estabeleceu para que a gente vá para o céu. Eu tenho que obedecer essa lei. Se eu não obedecer, eu não vou morar no céu. Então, por isso, presta atenção aqui, ó. Por isso que a gente tem que conhecer o que está escrito nessa palavra, na lei de Deus. Se eu não conhecer, como que eu vou morar lá no céu se eu não conheço isso aqui? Ó, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu for passear num lugar que tem praia, eu tenho que saber como que é aquele lugar. Certo? Lá tem uma roupa para entrar na água. Se eu vou sair daqui de casa, se eu vou viajar, vou lá para um lugar que tem praia, eu vou ficar hospedada num hotel. Aí eu vou querer um hotel que seja perto da praia. Para eu entrar na água, para eu entrar no mar, eu tenho uma roupa própria para eu entrar no mar. Eu não vou comer, por exemplo, lá na praia, eu não vou comer alguma coisa quente, que vai me dar dor de barriga. Então, eu vou beber bastante água, porque a época de praia é época de calor, não é? Não é assim? Então, eu vou beber bastante água, eu vou comer uma comida mais leve, para não ter dor de barriga. Então, quando a gente vai sair para um lugar, a gente procura saber todas as informações daquele lugar que a gente vai passear. Agora, quando a gente quer morar no céu, a gente tem que saber como que é que eu faço para me chegar lá no céu. E como que eu faço para chegar lá, está escrito aqui, ó. Eu não levo a Bíblia, não. Eu obedeço o que está escrito aqui na Bíblia, para eu ir para o céu, senão eu não vou para o céu. Tá bom? Então, nós vamos encerrar, porque agora já não aprende mais nada, já deu tempo. Então, tá bom. Então, hoje nós podemos aprender a história da Bíblia. E quando vocês vêm aqui para o cultinho, a gente sempre conta uma história que está escrita na Bíblia. Ou do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento. E que a Bíblia é a palavra de Deus. É isso que vocês têm que gravar no coração de vocês. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém.